Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô fazendo esse teste aqui, ó, pra ver se o áudio fica bom com esse fone. Vamos ver. Eu acho que ficou ótimo, fiz o teste aqui e eu acho que ficou bom. Por enquanto que eu ainda não comprei a lapela, eu vou ficar usando o fone de ouvido e também o áudio do celular, porque eu acho que o áudio é bom também. Bom, eu vim dar meu relato aqui da cirurgia refrativa e como foi a experiência. Hoje tem 1 semana e 2 dias que eu fiz na sexta-feira passada, retrasada, né, no caso. Eu sempre usei óculos, né, desde os meus 4 anos, acho que 4 ou 6 anos, então assim, hoje eu tenho 25, então uns 20 anos usando óculos, por aí, eu acho, ou 18 a 20 anos usando óculos. E o grau era muito forte, era 8 no lado esquerdo e 6 no lado direito. E aí eu saí pesquisando, vendo como que era para fazer a cirurgia. E todas as pesquisas que eu fiz, dá muita agonia, assim, de ver. Cara, é muito agoniante de ver. Mas eu falei, tá bom, mas eu vou tentar fazer. O dia da cirurgia. Cheguei lá, a médica é um amor de pessoa, ela é muito maravilhosa, muito fofa. Isso faz toda a diferença, né? O procedimento em si, ele é muito rápido. Eu acho que para mim o mais difícil foi o pós. O pós para mim foi o mais difícil do que o próprio procedimento. A minha que eu fiz foi a PRK. Não tem a PRK, a LASIK e outra lá que eu esqueci o nome. Eu vou colocar esse óculos aqui de sol porque às vezes ainda tá um pouco sensível, sabe? De eu ficar assim no sol. Então eu vou colocar o óculos. Foi muito rápido, foi muito assim... Não doeu. Não vou dizer, ai, doeu o olho. Não dói o olho. Só um pouco de agonia, porque eles mexem no olho, coloca colírio, aí coloca, acho que um negocinho assim pra raspar, sabe? O grau. E você vê tudo isso acontecendo. E o barulho do laser. Eu achei muito idêntico o cheiro quando você faz depilação a laser. É o mesmo cheiro. Sabe? Como se estivesse realmente queimando alguma coisa assim. Primeiro foi feito nesse olho e depois foi feito nesse olho. Eu acho que não durou nem 15 minutos. Foi super rápido. E aí, após isso, eu fiquei lá numa salinha de olhos fechados, uma luz meio assim, meio ambiente. E depois a médica me chamou, a gente conversou, ela passou a receita para eu comprar os colírios para eu tomar um remédio, muito forte esse remédio, inclusive. E também colocou um tampão no olho e vim para casa. Meu esposo me acompanhou, porque não pode ir sozinho, obviamente. No primeiro dia eu já estava enxergando algumas coisas, estava meio embaçado. Vamos supor assim, não conseguia ver coisas mais distantes, porque ficavam embaçadas. Próximo, eu conseguia enxergar de boas, coisas que eu não conseguia quando eu usava óculos. Então, para mim foi assim, muito legal. Muito diferente, assim, ver o rosto do meu esposo sem óculos. E beleza, eles não conseguiam ficar no claro de jeito nenhum. Não conseguia pegar no celular, porque doía muito. Eu nem peguei, pra você ter ideia. Eu pedi pro meu esposo me mandando, tipo, responde fulano. Ou, vê aí as mensagens pra mim. E aí, eu deixei nas mãos dele, porque eu não consegui pegar no telefone. Assim, era muito ruim, muito mesmo. Parecia que tava enfiando uma faca dentro do meu olho, sabe? Quando aparecia assim a luz. O sol, então, nem se fala. Horrível, horrível pra caramba. Quando eu saí de lá do hospital, eu não tava sentindo isso tudo com o sol, né? Então, durante o período que a gente veio de carro, eu coloquei eu tava com tampão, né? E aí eu coloquei por cima, porque o tampão, ele era transparente. Então, eu coloquei por cima uma coberta escura e vim o caminho todo para evitar já, mesmo que não tivesse doendo, para evitar a questão da iluminação do sol. Então, aí eu tomei o remédio, descansei, já tava de noite, tranquilo, à noite, tranquilo. Eu não lembro se foi de sexta para sábado ou de sábado para domingo, eu não lembro. Eu passei mal, nossa, passei mal. E o meu esposo falou assim, eu falei, vou lá no banheiro. Ele falou, tá tranquilo você ir sozinho? Eu falei, não, de boa, tá tranquilo. Porque ele tava dormindo, porque era bem cedinho, acho que era umas 5 horas da manhã, eu acho que era isso. E eu falei, não, tá de boa. E aí ele continuou dormindo e eu fui lá no banheiro. Minha casa é muito pequena, então eu não andei muito do quarto pro banheiro.
O iPhone, quando ele fica no sol, ele já fica com aquelas presepadas dele. Nossa, mas... E eu fui lá no banheiro. Mano, minha pressão começou a baixar. Eu sentei no vaso. E tipo assim, eu parecia que eu ia morrer. E eu falava assim pra Deus, Deus, por favor, não deixa eu morrer, por favor. Eu falava, Deus, não deixa eu morrer, não deixa eu morrer. Não, e eu sentei no vaso e eu não tinha força pra nada. Minha pressão caiu muito. Meu esposo dormindo, eu não conseguia chamar ele. Então eu fiquei lá, eu falei, vou ficar aqui sentada no vaso, daqui a pouco eu volto. Né, tipo, daqui a pouco eu volto. Mano, era uma sensação de tipo, e aí vinha, e aí vinha. E eu fraca, cara, sério, parecia que eu tava indo de arraja pra cima. E aí depois eu entendi que foi o remédio. Um dos remédios que ela passou é muito forte, muito mesmo, forte mesmo. E ela passou de 6 horas, então foi mais forte ainda para mim, porque eu sou mais sensível e tudo mais. Eu conversei com ela, após esse ocorrido, ela informou que eu poderia estar tomando remédio de 12 em 12. E aí eu comecei a tomar de 12 em 12 tranquilamente e melhorou. Só que ainda ele dava muita tontura, náusea, enjoo. Eu só queria ficar dormindo nos primeiros dias. Mas é um remédio que realmente relaxa e diminui a dor, sabe? Ele tira a dor de um jeito que eu não sei nem explicar, porque ele é muito forte. Mas aí tem os efeitos colaterais, inclusive prisão de ventre. Prisão de ventre, pessoal, esse remédio é uma bexiga. Mas enfim, o segundo dia ficou meio assim, tudo bem também, não ficou tão horrível. Mas eu não conseguia fazer muitas coisas. Ai, vou lavar a louça, ai, vou não sei o quê, porque, não sei, dava uma moleza, dava uma coisa assim, sabe? E aí minha mãe me ajudou muito, graças a Deus, porque meu esposo estava indo trabalhar. E a minha mãe trabalha à noite, então meio que trocava o turno. Meu esposo me ajudava à noite e minha mãe me ajudava de manhã. O terceiro dia eu acho que pra mim foi o pior. O terceiro dia eu queria, nossa, não, foi ruim demais, doeu muito. E é realmente aquela sensação de areia nos olhos. É uma sensação, no segundo dia, é uma sensação como se você tivesse... Sabe quando você acorda de madrugada? 2 horas da manhã, sei lá, e você tá com muito sono e seu olho quase que não abre? Essa é a sensação, só que o dia todo, praticamente. Os 3 dias eu quase não fiquei isenta da dor, sabe? Tipo, ai, tem 30 minutos de que você não sente dor. Não, parecia, tipo assim, eu tava sentindo dor o tempo todo. Só que em alguns momentos mais fortes que outros, então meio que eu conseguia contornar a situação. O que é que eu fiz durante esse tempo todo? Porque eu não conseguia mexer no celular, não conseguia assistir TV e ler também não dá, nem pro sol. Então assim, você meio que fica num tempo de caverna dentro do quarto e minha mãe me fazia companhia. Aí quando ela precisava fazer o almoço, alguma coisa assim, ela colocava uma musiquinha lá pra eu ficar ouvindo. Eu ficava ouvindo de boas. E assim, como a minha mente, antes desses dias, eu tava muito estressada, muito cansada, eu estava exausta, esse tempo foi bom pra mim, pra eu meio que me tranquilizar, sabe? Eu estava precisando realmente desse tempo de caverna. Então pra mim foi mais tranquilo do que talvez pra outras pessoas. Mas... acho que no final do segundo dia, terceiro eu já tava com tédio, assim. Queria fazer alguma coisa. Então, quando meu esposo chegava, eu ficava conversando com ele. Ficava conversando também com a minha mãe durante o dia. E essas coisas, né? Porque é muito complicado. Você não pode fazer nada. Até pra tomar banho, você tem que tomar banho meio que pra aqui, né? Pra baixo. E o ideal não é bom lavar o cabelo. Nem molhar a cabeça, nem nada, porque se bater shampoo ou qualquer coisa assim no olho, é perigoso. Então, meio que eu fiquei com medo. Então, eu nem fiz meu skincare durante uma semana. Não passei sabonete, nada. Era só água. No terceiro dia, aí as coisas... Eu acho que depois do quarto eu posso dizer assim, ai, ó, hoje eu estou bem. Quarta-feira não tava bom, terça-feira já tava melhor que segunda. E aí na quarta-feira eu voltei com ela pra ela retirar as lentes, né? Porque na cirurgia ela coloca uma lente como se fosse um curativo. É uma lente transparente, né? E aí eu fui lá, voltei com ela, ela tirou as lentes, colocou um colírio, falou que a recuperação estava sendo ótima. E agora eu só vou voltar com ela no final de outubro. Estamos em setembro. Hoje deve ser 28 de setembro, nem lembro.
Nem sei direito. Mas basicamente é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida... Meu braço já tá doendo aqui. Ai. Se vocês tiverem algumas dúvidas, você coloca aí nos comentários, que aí eu vou estar respondendo vocês, tá? Mas basicamente é isso. Vá, faça sem medo. Se é seu sonho, se incomoda você, se faz mal pra sua saúde, que dá muita dor de cabeça usar óculos também, principalmente de grau forte, né? Mesmo que você vá passar esse período ruim, depois da tempestade sempre tem um arco-íris. E vale super a pena. Agora eu consigo usar óculos de sol, porque antes eu não conseguia. É só aproveitar. Hoje é domingo, né? Tem 1 semana e 2 dias que eu fiz a cirurgia. Consigo enxergar bem já, bem. O sol não me incomoda tanto igual antes, me incomoda um pouco só, não tanto. Tem coisas que eu ainda enxergo embaçado, então eu não tô 100% da visão, aí leva em torno de 45 dias para mais, eu acho, para você ficar 100%. Então, ao longo do período aí eu vou atualizando vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like e se inscreve, pessoal. Se inscreve porque eu vou estar lançando mais vídeo aqui pra você. Não deixa de falar suas dúvidas aí nos comentários que eu vou estar respondendo, tá bom? Um beijo. Tchau.